Retornamos com o programa Momentos Espirituais, agora iniciando a segunda parte do nosso programa de hoje. E essa segunda parte é dedicada ao estudo da obra Nosso Lar. Hoje, capítulo 42, capítulo intitulado A Palavra do Governador. E esse capítulo é uma continuação do anterior, que o anterior intitulado Convocados à Luta, então mostrou a preocupação dos dirigentes da colônia Nosso Lar com a aproximação, infelizmente, da Segunda Guerra Mundial, já que a história se passava em setembro de 39. O livro Nosso Lar foi editado em 1943. E nós tivemos a honra, de receber essas informações pelo André Luiz, que era recém-desencarnado, e ele rapidamente progrediu lá na colônia Nosso Lar, e pôde ter acesso a todas essas informações, e mais do que acesso, ele pôde compartilhar conosco, nós que somos os encarnados da vez, os encarnados de plantão. Que logo logo nós vamos ser desencarnados, Vamos abandonar o nosso corpinho. E aí então, nesse capítulo intitulado A Palavra do Governador, então vamos dizer assim, que seria uma continuação daquilo que estava trazendo uma certa ansiedade, trazendo uma certa preocupação para os habitantes da colônia Nosso Lar. Muito bem. Está funcionando? Agora sim. Agora sim. Então, uma certa preocupação, uma certa ansiedade, tinha alguns, um certo temor, nos comentários, nas conversas na semana passada, tinha alguns moradores, lá do Nosso Lar, que estavam preocupados, muito preocupados, e até que alguns, vamos dizer, pelo contrário, estavam equilibrados e tal, até que um coordenador lá pediu, chamou todo mundo à responsabilidade, porque não é assim que a gente deve se portar, a gente precisa buscar o equilíbrio. Muito bem. Então vamos lá. A palavra do governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, o Clarim foi aquele aviso, uma espécie de sirene, que ficou apitando mais de 15 minutos, e evidentemente que era uma sirene, não era, o volume era para que todos estivessem atentos mesmo, mas eles vão explicar aqui agora. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror,
que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Nossa, que coisa importante isso aí, né, Marcelo? Olha o medo, né, como é que cria coisas, limita as pessoas, né, Guilherme? O Guilherme, no seu trabalho, você deve ver bastante situações em que pessoas se limitam demais por causa do medo. Não existe nada, vamos dizer, palpável, simplesmente um receio de progredir, de avançar, e as pessoas se... Leva a insegurança, o cara fica inseguro. Fica inseguro, se podam, vamos dizer, possibilidades maravilhosas pelo medo. Né? Se a pessoa, vamos dizer, tivesse, vamos dizer, coragem para romper aquela primeira barreira inicial, faria coisas sensacionais, não é verdade? E eu acho que tem uma questão do cérebro humano que é dividido em duas partes, né? Que é o neocórtex, que é o mais moderno, vamos dizer assim, e a gente ainda tem um pedacinho de cérebro de dinossauro lá, né? E esse cérebro de dinossauro, quando entende uma situação como perigo, ele começa a fazer aquele negócio que dá na gente quando a gente vai falar em público, por exemplo, né? O coração começa a acelerar para jogar adrenalina para o sistema, o sangue sai da mão, por isso que a mão fica gelada, porque ele vem para dentro do corpo para correr para cima do teu adversário ou para sair correndo dele, né? Então, e além de tudo, a gente tem os famosos brancos que a gente não consegue de fato acessar a memória. Então ele está ali pronto para lutar ou para fugir. Então eu acho que o espírito que habita os corpos de hoje em dia ainda tem essa limitação do próprio cérebro. Então acho que é uma evolução que a gente vai tendo. Os espíritos que conseguem controlar esse cérebrozinho de dinossauro vão avançando mais, mas eu acho que conforme o planeta vai passando para planeta de regeneração, a gente também vai ter corpos aqui com cérebro menos influenciado por esse cérebro de dinossauro aí atrás, né? Mas tudo isso que eu estou falando é simplesmente uma ideia que veio na minha cabeça. Não necessariamente conheço exatamente como funciona. E tem, inclusive, até naquele livro que eu falei contigo lá, que é um livro, não é um livro espírita, que é do Princípios lá do Ray Dalio lá, ele fala exatamente isso aí, o negócio é muito interessante. E aí, de repente, vão instalar uma válvula de retenção desses impulsos vindo lá de trás, né, que é para evitar, que ele chama de cérebro superior e cérebro inferior, alguma coisa assim. Mas é impressionante, né, como é que isso... E eu me lembro, até eu já comentei aqui uma vez, assim, há muito tempo, né, era recém-formado, vocês têm bastante tempo. E aí assisti uma palestra lá de retroprojetor, né, daquelas transparências, então você vê que é coisa velha, né? E aí era daquela empresa 3M, né? A 3M sempre prima por essa questão de pesquisa e tal, não sei o quê. E aí o camarada fazendo propaganda do produto dele, falou um negócio, nunca mais esqueci. Porque o pessoal normalmente, isso que você comentou, fica com medo, por um exemplo desse medo, né? Fica com medo de falar em público, né? E aí o cara falou assim, você repara só, quem é que está tendo mais oportunidade? Tem uma, por exemplo, normalmente tem uma pessoa lá falando, tem 30 do lado de cá. Quem é que está com mais possibilidade de se expor à possibilidade de ter sucesso, né? Vamos dizer assim. O cara falou mais ou menos assim, né? Uma coisa que eu nunca mais esqueci, realmente. Né? E muitas pessoas, quantas pessoas não... Eu mesmo, quantas situações eu... vamos dizer, não me permitir fazer uma pergunta em público, né? Hoje não mais, né? Igual, por exemplo, no sábado lá com o Haroldo, na hora que o Haroldo estava chegando lá, eu falei, eu vou dar um abraço nesse Haroldo aqui. Falei, gente, posso dar um abraço em você, Haroldo? Ele falou, pode, e tal. Eu fui lá, dei um abraço e um beijo nele. Ou seja, então assim, o medo, né, castra muitas nossas coisas. Mas e como ele fala aí de uma forma tão esclarecedora, mas não é, Guilherme, você deve ter também muitos exemplos lá. Mas eu só, desculpa, Marcelo, te interrompi, porque assim, essa questão do medo, assim, né, quantos exemplos a gente já viveu, né, de situações com a gente mesmo, né, quantos medos já nos, vamos dizer, castraram situações maravilhosas e a gente deixou passar. Depois, aí já era, passou o bonde, passou o cavalo selado e a gente perdeu a oportunidade. Cavalo selado com S, né? Com S. Eu acho que vale a pena nessa questão do medo a gente se lembrar
que os 3 medos maiores do ser humano, pela ordem, são: o primeiro é o medo de falar em público, que você citou aí, né? Medo de falar em público. Não necessariamente fazer palestras. Esse é o pior, é o mais forte? É o primeiro medo. É o primeiro medo. Então, foi polêmico, né? Mas assim, tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos que revela que o segundo maior medo do ser humano é falar em público. Perdão. O segundo maior medo do ser humano é morrer. A informação que eu tenho é o terceiro, mas tudo bem, vamos lá. O primeiríssimo é falar em público, o terceiro é de baratas, né? O segundo é de baratas e o terceiro... A informação que eu tenho, estou te falando a informação que eu tenho, mas pode ser que tenha mudado, né? Às vezes tem uma pesquisa mais recente. Pode ser que tenha mudado o pesquisador. Pode ser. Tô brincando. Não, mas falar em público seria o primeiro. Aí fica a dúvida aqui com o Guilherme agora. O segundo seria medo de barata. E o terceiro, medo de morrer. E eu me lembro em situações que eu tive que... Peraí, ou seja, independente se a barata ou morrer está em segunda ou terceira, a pessoa prefere morrer do que falar em público, ou prefere a barata do que falar em público, não é isso? Exatamente. Não, e quantas pessoas, fala a verdade, gente, a gente aqui, né, e os nossos queridos ouvintes aí, quantas pessoas a gente conhece que tem uma capacidade brilhante, mas não fazem, não vão lá e fazem preleções, né? Mesmo na época, assim, na escola, de lá apresentar um trabalho só para os amigos, né? E, sabe, é um negócio, eu mesmo tive situações, assim, que eu tive que ir dar treinamento e tal, na minha área locomotiva e tal, e na hora, no primeiro momento, começar a falar, nossa, era aquele sofrimento, mão gelada, frio no estômago, aquelas coisas. Mas eu falei, não tem jeito, eu já cheguei aqui, tô aqui, tem lá um monte de gente me esperando, vou ter que fazer, né? E depois que começa a falar, é sensacional, é simplesmente maravilhoso a gente falar sobre a coisa que a gente gosta, né, que a gente conhece razoavelmente. É muito bom, né, essa interação. Mas o medo é terrível. É interessante que o medo de barata, né, parece uma coisa esquisita, né? Parece que bobeira, tal, né? A mulherada que tem medo de barata, tal. Não é só isso, não. Olha que interessante. Como que isso fica no nosso inconsciente, né? Nós desencarnamos muitas vezes. E quando nós desencarnamos, muitas vezes o nosso espírito não era tão elevado quanto nós gostaríamos que fosse. Nem hoje a gente acha que não é lá essas coisas, né? Imagina em existências anteriores, né? E nós morremos muitas vezes, desencarnamos muitas vezes, num grau de materialidade muito grande. E nós nos apavoramos, porque o nosso espírito estava lá, junto ao corpo, o corpo apodrecendo, e quem estava passando em cima? As baratas. Então, esse medo de barata, do meu ponto de vista, estou falando a minha opinião, viu, Guilherme? Acho que nós já falamos isso outras vezes, né? O medo de barata é a prova intelectual da reencarnação. Você entendeu? Porque você, quer dizer, é mais uma prova, né? Tem várias provas, né? Porque nós desencarnamos várias vezes. Nós já tivemos essa experiência várias vezes e ficou lá no inconsciente. Por isso que a gente tem medo. Da minha esposa, pelo menos o dela é medo de barata o primeiro, o segundo é medo de barata também, o terceiro também é medo de barata. Né? Porque ela também faz muitas exposições, né? Ela não tem problema de falar em público, né? Acho que já a minha é bem mais evoluída que eu, porque lá em casa quem mata barata é a Leila. Então, assim, ela já não deve ter tanto mais medo, já não ficou tanto tempo colada com o corpo, né? Nas outras desencarnações, né? Já passei essa fase também. Se tiver que matar, tô lá. Muito bom. Então veja como que é importante, né? Essa história da questão do medo, como eles dão importância, justamente como a gente vai ver um pouquinho adiante, para manter a atmosfera psíquica mais elevada, né? E, inclusive, era a questão que os outros moradores estavam comentando no capítulo anterior, né, Marcelo, que trazia realmente desequilíbrio para as pessoas. Né? Exato. Eles ficavam realmente desequilibrados.
classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Então veja você que mesmo, né, aquilo que é da prática diária, né, dos cuidados de enfermagem, fica no segundo plano em relação a esse treinamento contra o medo. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro. O grande acontecimento é a palavra do governador, né? Que haveria uma preleção, né? O culto do evangelho do governador. Exato. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Olha que bacana, né? Você já vê a humildade dele, que ele se sentia feliz, né? Teve a honra de participar do grupo de cooperadores, né? Do grupo de colaboradores, para participar da preparação, né? Da preparação do evento, não só na limpeza, como nos enfeites. Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez, a meu lado, o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Ô Guilherme, depois precisa ver se acha essa música aí, cara. Tem que achar essa música aí, Guilherme. Ó. Sempre Contigo, Senhor Jesus, lá da colônia Nosso Lar. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce... Achou? Não, né? O murmúrio doce do vento canalizado em vagas de perfume, em ondas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Interessante, né? Essa ênfase que ele dá tanto na música quanto nas manifestações da arte, né? Como que eles valorizam, né, lá no mundo espiritual. Então, quer dizer, não à toa, se a música nos faz aqui encarnados tão bem, imagine lá. Às 10 horas chegou o governador acompanhado pelos 12
ministros da regeneração. Lembremos-nos que cada ministério era composto por 12 ministros. E são 6 ministérios. Então, 12 vezes 6, 72. Quantos eram os juízes do Sinédrio, lá na época de Jesus? 72. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião. Eu já li essa parte? A festividade às 10 horas. Tá? Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Bordão eu imagino que seja um cajado, né? Acho que é isso que eles querem dizer, né? Cajado, né? Então veja você, né? Que é interessante isso, né? Que eu me lembro com tristeza e ao mesmo tempo com alívio, que uma vez logo que minha mãe abandonou o corpo, ela abandonou o corpo em 2002, e uns 4 anos depois tem uma médium, ela não frequenta mais o Paulo de Tarso, uma médium vidente, e ela descreveu a minha mãe, entendeu? Inclusive a minha mãe e a minha avó. E ela descreveu assim, dizendo que elas mantinham assim a fisionomia, a última fisionomia, inclusive com algumas características de roupas lá, né? As roupas que elas se apresentaram. Mas que, apesar de ter idade mais avançada, que elas eram assim muito joviais, né? Cheio de energia e tal, né? E a gente sempre ouve essas descrições, né? Nas reuniões mediúnicas também é frequente, né? Olha, fulano que desencarnou, apesar de ter desencarnado, né, com 70, 80 anos, com doente, ele mostrava-se, né, com aquela jovialidade, cheio de energia e tal. Já não mais com as características da doença, quando estava, né, no final da encarnação. É isso aí. Muito bem. Satisfazendo-me a curiosidade, Salúcio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando o hino: a ti, Senhor, nossas vidas. Essa é uma outra música aí, ó. A ti, Senhor, nossas vidas. Essa música que tem lá no vídeo do... Ah, sim, a ti, Senhor, tem no Anel de Luz, né? Não. Tem essa referência, mas não sei se é essa música lá do nosso lar, né? Muito bem. Uma música, ela teria que ser psicografada, a melodia e a música mesmo, o fundo musical. Então, é um médium... A melodia e a letra. Né? Isso, a melodia, a letra, a melodia e os fundos musicais, né, os arranjos, para se tornar uma música completa aqui, se for retratar o que se cantava lá. Por isso que eu acho que é difícil encontrar essa música nesses tons, nesses nomes, porque ela é espiritual. Eu não me refiro a ser bonita essa música com relação ao plano espiritual. Eu me refiro a ter ouvido já essa música e achado ela bonita. Mas com certeza não tem nada a ver. Que é a ti, Senhor, né? Que é uma música, entrego o meu coração, que é uma música que a gente canta lá no Anel de Luz, e que inclusive me parece que é de origem católica essa música, né?
Mas é muito bonita mesmo. Não, e lá no Anel de Luz também nós não nos importamos, nós cantamos, não interessa se como é que chama aquela Noite Traiçoeira, né? Que é uma de origem dos nossos irmãos protestantes e que são muito bonitas, né? Imagina. Não, era brincadeira, já avisei o Guilherme aqui que quando eu falei eu estava brincando. Mas os grandes músicos lá, né, eles eram médiuns, né? Por exemplo, Mozart, Beethoven, esse pessoal ia lá, fazia lá ficava lá prestando atenção, aquelas orquestras maravilhosas, ele tocava, recebia e depois vinha aqui. Morador de Júpiter, pô. Pois é. Morador de Júpiter, que é Mundo Feliz. Então, aí ele, né? Desculpa, só citar o Almir Sater, que recebeu aquela tocando em frente, né? Maravilhosa. Então, enfim, e aí esse pessoal, eles já iam lá, assistiam lá, ouviam o que tinha, né, em partes, e passavam. E assim, são músicas tão importantes, tão alto nível, né, que há séculos elas estão aí com a gente, até hoje fazendo sucesso, né? Que coisa impressionante, né? E a nona sinfonia, a informação que eu tenho, eu não sei, não posso dar com precisão essa informação, mas eu tô me lembrando agora dessa informação, que a nona sinfonia de Beethoven, ele já era surdo completo. Exatamente. Então você imagina como que ele vai, né, a capacidade que ele teve, né, de fazer absolutamente espiritual. Exatamente. Completamente espiritual. Não tem nada físico nem. Você consegue confirmar aí, Guilherme? Veja se você consegue confirmar essa informação, mas se não conseguir, não tem problema. Bom, então, aí o velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou-o atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Impressionante, né? Então, veja você, né? Se o governador da colônia Nosso Lar, se eles estudam o Evangelho, e nós, hein? O que nós temos que fazer, né? Ficar lendo sem dormir. Não dá para dormir. Não dormir mesmo, mas na hora que for dormir, leva ele também junto. E aqui fica a recomendação que a gente tem falado sempre, né? Do culto do Evangelho no lar, né? Que é imprescindível, né? Para a proteção do nosso lar, para o nosso equilíbrio, né? A gente ter sempre um horário, uma vez por semana, né? A gente realizar o culto do Evangelho no lar é uma atividade assim. É o mínimo que se faz. É fundamental para a proteção espiritual do nosso lar, né? A gente combinar um horário, porque inclusive a equipe espiritual que vai nos acompanhar, nossos mentores, nossos anjos da guarda, né? Eles têm aquele compromisso conosco e que nós tenhamos também esse compromisso, independente do horário que seja, mas marque um horário e faça sempre naquele horário. É fundamental. Recomendação para todos. Continua André Luiz. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério, que é o Ministério da Regeneração.
impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, o Ministério da Regeneração se aproxima das atividades terrestres, com mais propriedade que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre educação, da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Você pode ver para mim a 642, o Livro dos Espíritos? 642. O que ele fala aí, Guilherme? Achou? Para agradar a Deus, é essa? É. O bem ou mal. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, eu me lembrei dessa questão, porque você viu a ênfase que ele dá, que não meçam, para os trabalhadores não medirem necessidade de repouso, nem necessidade de conveniências pessoais. Eu falei que é para não dormir, é para ficar lendo. É para ficar lendo o Evangelho, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, que já vem com as interpretações mastigadas. Mas, então, basta não fazer o mal? É preciso fazer o bem no limite de suas forças. Não é isso? Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, no limite de suas forças e passando por cima, nós podemos entender, das conveniências pessoais nossas, né? Então, quando fala limite das suas forças, nós não podemos colocar as nossas conveniências na frente dos interesses espirituais.
Então, por isso que quando Kardec pergunta, basta não fazer o mal? Se eu não pratiquei o mal, eu já estou no caminho correto. É isso que ele quer saber. Não matei ninguém, não roubei, entendeu? Não prejudiquei ninguém, eu sou uma boa pessoa. Não, não é uma boa pessoa. Você é mal de carteirinha. Tipo assim, porque é preciso fazer o bem. Em linhas gerais, eu sou uma boa pessoa, né? Quer dizer, não adianta nada. Exatamente. Eu não matei ninguém, não roubei. Então, mas é preciso fazer o bem. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. E fazer o bem no limite de suas forças. Passando por cima das conveniências pessoais. E olha só, né, gente, quer dizer, olha o quanto é importante ter esse esclarecimento, né, para o nosso espírito, para a gente se posicionar efetivamente, né, quer dizer, e tomar as atitudes, né, porque senão dá para chegar lá e falar, eu não sabia, tal, entendi errado, não foi isso. Eu fui boazinha, não fiz mal para ninguém, não basta, né? Não, vamos trabalhar. Até porque a resposta termina aí numa frase bem forte, né, Guilherme? Ele será responsável, como está na frase? Pelo mal. Responderá por todo mal que haja resultado dele não ter praticado o bem, né? Ele não praticou o bem, ele será responsável por todo aquele mal que foi gerado a partir dessa ação. De não ter praticado o bem. Pensa que escapou, não escapou, né? É responsável, sim. Legal, né? Muito bem. Bem, então ele continua. Aonde que é? Elevemos o nosso padrão. Ai, meu Deus. Espera aí, deixa eu achar aqui que eu se perdi. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. A desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem, esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Olha que legal que ele falou ali, né? Que quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Olha que coisa interessante, né, Marcelo?
Impressionante, né? E assim, ele estava falando exatamente de proteger, né, de resguardar a colônia nosso lar, né, que correu o risco, né, de estar sendo atacada, né? A colônia vivem cerca de 1 milhão, né, de espíritos, ser atacada por milhões de... Calcula nós aqui na Terra, vigiar e orar é pouco. Tem que orar e vigiar também, as duas coisas. Então, e no capítulo anterior ele disse, né, que embora a guerra tivesse início lá na Europa, só que a atmosfera psíquica também foi influenciada aqui na América, né? Mas essa frase aí que você falou tinha passado batido, viu? Essa, quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Não é digno de usufruir. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Olha que coisa. Então você imagina isso, né, para as questões espirituais também, né? Se você não sabe preservar as conquistas espirituais que você obteve, então você não vai usufruir e esses talentos podem ser enterrados. Se perderem, né? A gente pode levar isso para, né? Se você não preserva a sua casa, né? Materialmente falando, né? Você não preserva a sua casa, você não vai usufruir, né? Porque a casa vai cair. E aí você pode transformar esse mesmo pensamento para casa espiritual. Se a gente não faz a manutenção, né? Quer dizer, começa a ter problemas, o telhado cai, vazamentos e a parte elétrica, enfim. E isso a gente estende para tudo. Você vê como é que é profunda a colocação, muito profunda. Do governador, né? Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Já pensou para ele falar que ele não consegue descrever? Você imagina o que ele falou, né? O que o governador falou? Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Impressionante. De novo, convidando a reflexão, olha essa questão. Nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Olha que coisa. É impressionante a diferença de ler esse livro. Eu já tinha lido algumas vezes esse Nosso Lar aqui. Mas é impressionante. Ler e estudar em conjunto. Estudar em conjunto é um negócio completamente diferente. Porque eu primeiro que eu não me lembrava que Nosso Lar tinha ficado sob risco, né, de ataque. Isso eu sinceramente não lembrava. E aí, quantos detalhes nessas nossas leituras aqui que a gente pegou, né? Impressionante. Eles falaram que Desculpa. E assim continua a discorrer por longo tempo, né, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais, o André Luiz, né, jamais ele conseguiria descrever. Ele que descreve tão bem as situações, ele não saberia transmitir. Não saberia transmitir o que o governador falou naquele momento, de tão forte que foi a profundidade do negócio. Providências de caráter fundamental. Incrível, né? Não, eu minha liberdade de volta aqui. Ele falou que leu de novo o versículo de Mateus. Eu estava até voltando lá para ler de novo também. Foi quando ele disse lá, né? E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. É mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Repetiu isso aí para reforçar no coração do pessoal lá, né? Aquilo que estava falando ali em cima, né? Quem não sabe preservar não é digno de usufruir do próprio nosso lar. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança
E foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Não precisa do passe, né? Depois de uma preleção com essa atmosfera psíquica tão elevada, não precisa de passe. E muito legal, porque ele começa a preleção com a citação do Evangelho, faz uma preleção muito mais profunda do que parece, porque o André só selecionou dois ou três parágrafos aqui, né, para nos transmitir. E aí ele volta a finalizar relendo o Evangelho de Jesus. Se ele, governador da colônia Nosso Lar, se ele faz isso, que dirá nós, né? Agora, Marcelo, citando um livro, acho que Os Mensageiros, é a sequência, né, desse aqui. Tem uma parte do livro dos Mensageiros que eles estão na crosta terrestre, onde tem um centro espírita que dá uma assistência a espíritos bem sofredores mesmo, que estão aqui e tal. E uma das trabalhadoras, tem uma menina, eu esqueci o nome, mas ela trabalha arduamente neste centro, né, nesse local de assistência a esses espíritos sofredores, para ter a oportunidade de visitar o nosso lar. Ela faz isso arduamente para conseguir ter a oportunidade, o prêmio de visitar o nosso lar. Aí ela sabe que André Luiz estava no nosso lar, então ela fica, nossa, maravilhada. Poxa, você mora lá, você fica lá. E que coisa, né? Você vê que ela querendo um prêmio de visitar o nosso lar. E fazendo um trabalho belíssimo aqui. Trabalho de luz, assim, atendendo espíritos bem presos à matéria. Mas é interessante isso, ela querendo visitar o nosso lar. Então, isso que até a Fátima estava comentando, né? Assim, e a gente ainda aqui, né, o nosso lar, naquele, vamos dizer, nesse padrão todo aí elevado, já ainda é um local ainda transitório, tá certo? Do que outros locais mais avançados, mas já é um local muito mais privilegiado, vamos dizer assim, do que a Terra. E olha como, mesmo assim... É como se fosse um Alphaville espiritualizado. Espiritualizado, né? Então, e aí você vê as situações, aquelas situações que foram lidas na semana passada, né, dos vamos dizer, moradores lá que estavam com medo. Você viu isso que foi falado aí do medo, você vê, olha que mesmo assim ainda tem lá, se lá no nosso lar, que já tem toda aquela organização, todo aquele suporte espiritual, etc., já estão, é um outro padrão vibratório, né? E é aquilo que a Fátima está falando. E olha como é que é a nossa situação aqui na Terra. Então, o quanto a gente tem que orar, né, e vigiar. E por isso, assim, fazer aquelas coisas, né, a gente ficar atento ao Evangelho no lar, a gente fazer as nossas preces antes de deitar, antes de dormir, né? Porque durante o sono a gente se desprende, fica, sei lá, entre 8, 7, 6 horas, sei lá quantas horas por dia a pessoa dorme. Mas nesse período o espírito fica totalmente liberto. E a gente tem que se preparar para saber para onde a gente vai, com quem a gente sintoniza, né? Na hora que, antes da gente começar o nosso dia, a gente fazer as preces e tal, a gente precisa realmente orar e vigiar bastante, porque ainda está complicado o negócio por aqui. Então, para nossa despedida, né? Então a nossa querida Fátima separou algumas mensagens aqui. Vamos lá, Fátima. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe durante toda a semana e deixo uma mensagem com vocês. Senhor Jesus, confiantes fazemos esta prece por nossa terra. Aflige-nos a miséria material e espiritual,
de milhões de seres. Angustia-nos ver suas aspirações inatendidas. Entristece-nos a falta de caridade e religiosidade. Pedimos, pois, Jesus, vossa graça, para que governantes e governados unam suas forças em busca do bem comum. Renovai os corações para que os homens sejam capazes de construir uma sociedade cristã enraizada no trabalho, justiça, amor e caridade. Muito bom. Muita inspiração aí, né? Gostei de ver. Bem, então nós nos despedimos, deixando um abraço carinhoso a todos os corações que nos ouviram e que nos ouvirão. E até a próxima semana. Um grande abraço a todos os amigos. Marcos, fique à vontade. Obrigado, Fátima. Obrigado, Marcos. Obrigado, João. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A todos uma excelente noite, uma excelente semana, um final de semana também de muita luz. Fiquem com Deus. Foi um privilégio estar aqui novamente com os amigos. E um abraço àqueles que não puderam estar vindo hoje, que estão aí sempre unidos a nós em pensamento. Nosso querido Leandro, nosso querido Afonso. Sim, Afonso, Fabinho, um abraço, tão distante, né? O Bruno, e assim a todos um grande abraço. Grande abraço, Bruno. Aos amigos aí, ouvintes, um grande abraço também. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite a todos, nossos queridos ouvintes, e também todos foram citados aqui, né? O nosso querido Fabinho, Afonso, Bruno. Foi um prazer enorme, agradeço muito a Deus pela bendita oportunidade de estar aqui, né? Aprendendo aqui com os amigos e sentindo aqui essas vibrações tão positivas, maravilhosas aqui dessa conversa tão especial, divina. Um grande abraço a todos e uma excelente semana e fiquem com Deus. Só para confirmar aqui, né, que a Fátima está revelando que essa mensagenzinha que ela trouxe para contribuir aqui conosco foi uma mensagem psicografada lá na reunião mediúnica, né, das quintas-feiras. Na reunião mediúnica de sexta-feira, aquela do final, que é uma sexta do mês, né? A última sexta de cada mês. Muito bom, ela realmente é inspiradora. E aí, Guilherme, um grande abraço, meu querido. Obrigado. Hoje eu não vou mandar abraço não, hoje eu vou mandar aperto de mão, porque hoje é o Dia Internacional do Aperto de Mão. Então, aperto de mão para todos, bom início de inverno, aqueçam-se bem e que os corações fiquem aquecidos. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.